Sabe que para mim me tornar negro demorou e foi na faculdade que eu tive essa concepção de estar percebendo que eu era negro, que eu tinha e claro que eu passei por vários processos durante a vida, preconceitos, racismo, mas eu não entendia as razões, os motivos que eram mais estruturais assim. E estudando na FAMEC, não tem algum professor que me disse, vai ler tal coisa, vai ler Stuart Hall, não é isso, mas é a questão de pensar, refletir, foi através da universidade, porque antes eu não me debruçava sobre livros, não que eu fosse um aluno exemplar, não é isso que eu fazia, mas eu tinha que prestar atenção, e aí tinha reflexão. E essa reflexão me fez questionar as coisas ao meu redor, como foi o caso de depois de eu estar na Secretaria da Fazenda, ver várias coletivas, eu perceber, mas eu sou o único negro aqui. O de sempre, é clichê, mas eu era o único negro na Secretaria da Fazenda, da Comunicação, da Estadual também, e eu percebi isso na faculdade. E também olhando ao meu redor, onde estão meus colegas, as pessoas negras, porque o que acontecia nas férias da faculdade, eu comecei o primeiro semestre, foi impactante porque era muita leitura, era muita uh, pressão para dar conta de tudo. Só que assim, a minha vida não foi nessa pressão. Eu não tinha condições de estar lendo todo dia, não tinha condições de, vamos nos reunir de tarde para estudar. Não, vou trabalhar, sabe? Ou então vamos, uma vez tinha que fazer uma matéria lá na PVE, o pessoal ficou extasiado de andar de ônibus. Andar de ônibus é a minha vida, sabe? Mas a primeira, era um articuladão do D43, o pessoal é muito filme, ficava no meio do D43, no minhocão se mexendo como se fosse Disney, sabe? Eu, que coisa estranha, pensei, porque para mim é normal. Mas eles nunca tinham andado de ônibus, parece. Então, essas questões de perceber que tu era um ninho, uma pessoa estranha no ninho, começou na faculdade. Porque, como eu fui de escola pública, ao meu redor as pessoas necessariamente eram negras, pardas, que seja, mas nos locais que eu trabalhava de operador de fotocopiador. Então, ao meu redor tinham pessoas negras, nem que seja da equipe da limpeza, mas é quem eu tinha contato. Aí, quando eu fui para a Famex, na Unicinos também não era assim. Ou porque era de noite, que eu estava cansado, mas porque eu ia de ônibus, não sei, mas eu não tinha essa percepção tão avassaladora como foi na Famex, de chegar, olhar para o lado e encontrar três pessoas negras, e essas três pessoas terem mais de 24 anos, essas três pessoas serem as minhas principais amigas durante todo o percurso da Famex, sabe? A gente acabou se aquilombando, o nosso grupo, a gente chama de pró-únicos, porque não tinha como ser diferente, que eram mundos totalmente distintos. E aí sim eu comecei a perceber as diferenças que tem, e aí eu olhei para trás e falei, só vivenciei a vida toda e não sabia de que fato, como era. Porque quando tu não te questiona, tu aceita tudo, né? Foi o caso, eu tive vários atos de racismo, ou na época não entendia como racismo, né? E achava que era eu o culpado, ou que era assim que funcionava, ou que eu não deveria questionar. Uma vez uma professora me chamou de insolente no ensino médio. Não, ensino médio não, ensino fundamental. E eu, tu questiona demais e tal. Então, e aí, sabe? Aí depois eu fui ver e recuperar os históricos, tinha traços bem fundamentados no racismo, porque é aquela coisa, o negro não pode ser afrontoso, não pode questionar, tem que ficar quieto, não pode se colocar como detentor de saber. Mas eu sabia conteúdo e queria questionar, sabe? Outras pessoas questionavam e não foram chamadas de insolente. Mas aí tu vai percebendo como se dá isso. E na faculdade era muito gritante. Eu não tenho nenhuma restrição em falar com todas as pessoas, sempre me trataram bem na Famecos, mas o abismo social que tinha, ele se agravou, ele ficou mais gritante com isso, de perceber que eu não, quando eu voltava das férias, não fui para Disney, não fui para o Chile, não fui para o Rio de Janeiro, fiquei em casa trabalhando, sabe? Ou então que nas férias não fui pro meu condomínio, eu fiquei em casa trabalhando também. O que não tem nenhum problema, mas para mim isso se agravou muito mais, porque eu comecei a perceber que ele estava em cima, estava com inglês top, e eu nem sabia colocar vocativo no nome, sabe? Coisa que tu não aprende na faculdade, como colocar vírgula, vai escrevendo. E era muito gritante. Eu vim do Colégio São Pedro, eu vim do Marista, eu vim do Colégio Estadual, Gomes Jardim. E as pessoas, enfim, nada dito. E não estou dizendo que as pessoas tenham sido preconceituosas, pelo contrário, sempre fui bem acolhido, tínhamos um grupo muito coeso na FAMECOS, mas eu percebi a distinção no dia a dia, sabe? E isso se deu, sobretudo, com as leituras que as pessoas deram. Comecei a olhar para o lado e me incomodava muito também no emprego não ter ninguém que eu pudesse pegar essa referência, tanto é que não tem referência. Eu fui ter referências depois, quando comecei a fazer o TCC, 4 anos depois. Então demorou muito tempo para eu perceber que eu também era solitário na academia.